Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Senhoras e Sendores. E para começar, não tinha pessoa melhor ou pessoas melhores para receber que esse casal maravilhoso que eu já conheço de longa data, mas que mudou completamente o estilo de vida. E a gente estava falando agora há pouco aqui no off sobre as pessoas malucas e como a sociedade vê as pessoas que são consideradas malucas. E eu tô para te dizer aí como um spoiler que eu acho que alguém, pelo menos uma pessoa, talvez até da família de vocês, já chamou vocês dois de maluco. Mas tá tudo bem e as pessoas vão entender o porquê. Então hoje eu recebo o Samuel, o Samuca e a Elisandra, que são um casal que estão viajando por aí. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí. Se apresentem, falem mais um pouco sobre vocês, sobre a vida. Olá, Alex. Fui aluno, fui professor, você, e estamos aqui, né? É como o professor disse. Eu vou chamar de professor, que é mais... Eu tenho mais intimidade para chamar de professor. Malucos, né? Mas quem que não é maluco, né? O que é o certo e o que não é o certo, né? Mas realmente a família chama bastante nós de malucos, de loucos. Eu sou Samuel, a Elis, estamos vivendo uma vida nômade já fazem 3 anos. Quando demos uma virada de chave, saímos um pouco daquela loucura do mundo corporativo, né? Trabalhamos ainda com certeza, mas saímos um pouco daquela loucura e começamos a explorar um pouco mais a vida aí de uma forma diferente, né? Estamos 3 anos já vivemos acho em mais de 17 cidades nesse meio tempo, já moramos no motorhome e agora estamos aqui visitando a família e tivemos a honra de ser os primeiros convidados dos 100 horas e 100 dores. Muito bem. Quer falar um pouquinho dessa... Eu trabalhei com ela e eu falei para ela agora no off, eu falei para, assim, imaginar, e para vocês entenderem, você que está em casa, você que está vendo esse podcast, para vocês entenderem o porquê dessa loucura, desse ser nômade, é que eles literalmente, ambos trabalhavam como afegões médios, normais, assim como nós. E aí eles falaram um dia, como diria a Rita Lee, né? Um belo dia eu resolvi mudar. É claro que depois eles vão falar sobre isso, não é assim também que se muda, enfim. Mas eles foram literalmente morar na estrada, ser nômades, de não ter um endereço fixo, e enfim, é diferente. E aí eu queria ouvir um pouco de você, porque assim, é engenheira, se não me falha a memória, né? De formação, então extremamente racional. Aí esse mundo agora, vamos viver diferente. Sim. Bom, eu sou a Elis, eu sou engenheira de produção, eu trabalhei um tempo na indústria, depois fui para a área de TI e durante esse processo aí de área de TI surgiu a pandemia, surgiram as ideias de viagem, de conhecer o mundo, naquele momento que todo mundo tava do tipo, e se o mundo acabar? E se nada voltar ao normal? E se a gente não conhecer nada do que a gente queria? Então, vamos virar a nossa chave. E foi aí que nós começamos a viajar. Eu sigo trabalhando numa empresa, eu trabalho de forma remota, mas hoje os nossos esforços, nossos planos se dividem, né? Não é focado mais nesse mundo corporativo. Claro que tem que manter a entrega, o resultado, mas a gente tem nossos planos de viagem, de conhecer o mundo e de estar por aí. Muito bom. E eu queria saber de vocês exatamente esse ponto, porque assim, a gente pode considerar que existe um mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia. Então a gente ouvia muito na pandemia dizendo assim, as pessoas mudaram, o meu mundo vai ser diferente, vou ver as coisas diferentes, vai ser tudo, vou valorizar lá. Acabou a pandemia, deu 6 meses, todo mundo voltou ali ao automático. Todo mundo, eu estou sendo exagerado, a grande maioria das pessoas voltou a essa rotina, voltou ao novo normal, enfim. A mudança de chave de vocês por exemplo, quando eu conheci o Samuel, ele trabalhava como gestor comercial, fazia vendas, e você é engenheira na área de tecnologia e tal. Quando foi que vocês mudaram, assim, vamos mudar, e por que isso aconteceu? Então, assim, como que foi esse processo? Senão as pessoas vão pensar assim, não, amanhã eu vou pedir demissão, vou comprar um motorhome e vou cair no mundão. Não, gente, cuidado, não é assim que funciona, né? Vou pegar meus R$ 2 que eu tenho no Nubank e vou sair pelo mundo. Não é assim que funciona. Queria entender um pouquinho como foi
Se houve planejamento, vamos mudar, para onde a gente vai, como que foi isso aí? Foi bem curioso, na verdade, porque antes da pandemia nós já tínhamos uma mudança pré-estabelecida. Nós estávamos já de mudança para o Nordeste, porque nós sempre gostamos de praias e já gostava do Nordeste. A Elise já tinha até pedido a conta do emprego atual. Isso foi ali quando deu start na pandemia. E eu também já estava assim, não é que tinha pedido a conta, mas já estava bem encaminhado. Aí quando explodiu a pandemia, que foi no Brasil, acho que foi ali pelo dia 15 de março, daí eu entrei, falei com a empresa, segura aí e tal. Aí, beleza, aí continuamos, a Elise já foi para uma outra área. Aí, aquela loucura na pandemia, ninguém sabia se ia sair vivo disso, né? Foi aquela loucura que todo mundo passou aí. Aí veio a ideia do motorhome. Começamos a ver muito canal de vídeos de viagens e eu falei, opa, daí começamos a enxergar a vida com outros olhos, porque até então eu sempre tive a vontade também de empreender, de montar alguma coisa, seguir o clássico, né? Aí, com a pandemia, começamos a montar o motorhome, começamos a enxergar a vida com outros olhos, né? Olhar mais para viver, viajar. E se nós tivéssemos morrido, nós teria realizado os sonhos que nós queríamos? Dificilmente eu acho que eu não teria realizado o sonho de viajar muito, conhecer. Aí levamos 2 anos montando o motorhome. Então ali foi um planejamento, né? Foi um planejamento, daí quando nós saímos daqui nós temos que ter o nosso dinheiro, tal. Aí ele já estava trabalhando home office, então já facilitou. Então assim, foi uma transição que não foi da noite pro dia, né? Foi meio demorado, mas deu tudo certo. Então o start mesmo foi na pandemia que nós viramos a chave ali. Muito bom. E teve a galera que chamou assim, vocês são pichuruca, né? Biruleibe, tipo... porque assim, é um conceito... o primeiro que o conceito familiar, 50 anos depois de Cristo, Tomás de Aquino, Agostinho, vamos lá, tem que ter família, aí o Luan Santana reforça, eu, você, 2 filhos e um cachorro, e todo esse conceito familiar que tem que ter filho, tem que ter casa, tem que ter um monte de coisas, e acumular bens, e morar num lugar só, morar perto do emprego. Isso é uma quebra de paradigma maluca, né? Uma coisa assim que, poxa, e aí? Como que foi o conceito, principalmente de quem estava próximo de vocês? Eles chegaram a opinar alguma coisa? Todo mundo achava que nós estávamos meio louco, eu acho, né? Sim, eu acho que isso vem muito mais dos pais, né? Eu não tenho mais pai e mãe, então não tinha esse julgamento, né? A família é mais próxima, claro, olhou, sim, com olhos, assim, de repreensão, mas como eu sempre fui bem autônoma, não teve nenhum tipo de repreensão, assim, mas surpresa, com certeza. Eu acredito que muitos até falavam, é só uma fase, tipo, vai acabar a pandemia e eles já vão voltar pro normal. Mas é normal você ver, porque querendo ou não, nós fugimos um pouco do normal, né? Do comum. Então é normal as pessoas falarem, meu Deus, acho que até hoje falam que nós somos loucos, né? Mas como assim vocês não querem constituir uma família? Como assim vocês não querem ter uma casa? Nós temos nossa casa, aonde nós paramos, nós conseguimos fazer é o nosso lar, nós vivemos aquilo ali. Então, assim, é um jeito diferente de viver, não tem como dizer que é... E o que nos proporciona isso também é essa questão de poder trabalhar online, né? Então, isso aí facilita muito a nossa vida. É o que ajuda, porque eu acredito que muitas pessoas sonham nisso. Eu queria também conseguir ficar viajando. Nós fomos agraciados por isso também, por causa do trabalho remoto, né? Que a Elisa ainda continua, eu sou autônomo. E é o que ajudou muito. Mas sim, foi muito julgamento, até hoje o pessoal fala, e daí, já voltaram a morar aqui? Eu falo, ainda não, tipo, temos muita coisa para conhecer. O pessoal pergunta, nós estávamos em Urubici agora por último, vamos ficar morando aí? Não, nós estamos aqui morando. É a pergunta que mais nós ouvimos, né? Vamos morar aí agora? Não, eu acho que vai demorar muito ainda para fixar a residência. Muito bom. E é muito legal isso, né? Porque as pessoas, eu sei que tem as pessoas que admiram, as pessoas olham e admiram, e mesmo aqueles que admiram, às vezes criticam porque não tem coragem de fazer, porque é uma mudança muito grande. E quando a gente era criança, ou até hoje, às vezes a gente fala, que vontade de viver da minha arte, viver daquilo que eu faço. E às vezes a pessoa não tem arte nenhuma, mas tudo bem, o importante é ter essa vontade. Para as pessoas entenderem, eu trabalho home office, que na realidade home office fica bem mais complexo quando você não está numa casa física, porque eu até, outro dia a gente estava conversando,
ouvindo essa história incrível, eu falei pro Samuel que durante a pandemia eu também fiquei home office, então como professor e tal. E aí um dia eu fiz uma transmissão de uma aula, eu fiz em Santa Catarina, em Florianópolis, na beira do mar. Os alunos adoraram, né? Pô, que legal e tal. Mas a empresa não gostou muito, falou, poxa, aí não é home office, aí home office tem que ser dentro de uma casa, fechado, vindo os vizinhos brigarem, enfim. Eu sei que existe 1 milhão de profissão que é possível fazer, mas o que vocês fazem enquanto profissão para sobreviver, ou que se encaixa dentro, nem é sobreviver, né, mas que se encaixa dentro dessa rotina de vocês e de lugar também, assim, para as pessoas entenderem? Pode falar, você ia atuar. Bom, eu sou coordenadora de projetos de uma empresa de TI, de tecnologia de informação. Então, nós trabalhamos com implantação de software em horário comercial. E sim, eu tenho, vamos dizer, o meu setup que eu trabalho, então eu preciso trabalhar num lugar com internet, que tenha energia, que não tenha barulho, até porque é uma questão de concentração, né? Então, trabalhar remoto, sim, mas seja numa casa, numa sala, mas não daria, por exemplo, para trabalhar na beira da praia. Até porque não dá nem para enxergar a tela, né? Muita luz. Sim, mas trabalho nesse meio corporativo com projetos. Com tecnologia. Com tecnologia, que legal. software. E uma pergunta que me faz pensar. Existe internet em todos os lugares que vocês foram, no sentido de qualidade? Porque a gente está numa região muito bem afeiçoada, né, de tecnologia. Antes de nós sairmos de Cascavel, nós já tivemos um planejamento quanto à internet, né? Então, a gente tinha uma antena por satélite, né? No motorhome nós tínhamos uma antena por satélite, porque quando nós tínhamos aqui, a prioridade era, precisamos ter internet. Luz, o motorhome tinha placa solar, então era dificilmente nós ficar sem. Então, fomos lá, colocamos a internet no motorhome via satélite, nunca ficamos sem internet em lugar nenhum. E olha que nós fomos para lugares assim, tipo, que você não via uma casa em volta. Nós estávamos no meio do nada, às vezes no meio da praia, perto da praia, assim, pegava a internet normal. Então, a prioridade da internet foi um dos primeiros ali no motorhome. Sobrevivência, sim, né? Sim, Essa internet. Um exemplo, a gente trabalhou da beira do Rio São Francisco, em Petrolina. Olha que legal. Com internet. Então, eu estava conectada lá trabalhando. A gente trabalhou de Piranhas, né? No interior de Alagoas também, com internet. E agora, vivendo... A primeira coisa que nós procuramos, tem internet já, além de nós ter nossos planos ali, que já, se qualquer coisa dá uma suprida ali, uma reserva, Sim. mas quando nós vamos alugar alguma coisa que tem internet, não tem internet. A gente sempre tem esse cuidado, né? De ver se tem Wi-Fi, se o Wi-Fi é bom, de explicar que nós trabalhamos remoto e precisamos de acesso à rede confiável, e a gente vai. E claro, a gente sempre tem um plano B, né? Tem uma internet de uma operadora X e Y também para contar. É o backup. Redundância. Muito Sim. legal. E o Samuel tá vivendo a arte no semáforo, fazendo... Bom, mas eu tenho uma passagem legal. Quando nós saímos daqui, nós levamos, como eu estava falando, 2 anos para montar o motorhome. Então, ali eu conciliava a minha venda, eu trabalhava autônomo por venda de produto físico, né? E a montagem do motorhome. E um grande detalhe na saída, nós saímos com fundo reserva, beleza, mas eu não saí com, não tinha um meio de ganhar dinheiro ali. Até a montagem do motorhome. Eu vendi artesanato na praia, vendi salada de frutas. A salada de fruta eu gostava. Eu chegava assim eu saí, olha só que interessante, eu saí vender, e foi uma escola. Quando eu saí da zona de conforto, a partir do dia que nós pegamos a estrada, eu saí da zona de conforto. Isso aí foi a maior escola da vida. Sair da zona de conforto, porque eu me submeti a coisas que eu não sabia fazer. O que eu sabia era vender. Falei, então vamos fazer uma grana vendendo. Aí eu comecei a vender até salada de fruta. Montei uma caixinha assim, legal, coloquei umas ferramentas para fora da caixa, não dava para ver que era uma caixa térmica. Eu batia nas empresas e chegava assim, eu sou da manutenção, mas caveta escrito manutenção. Daí a pessoa falava, mas manutenção? Sim, a manutenção da sua saúde. Eu tenho aqui 150 gramas de saúde em frutas, que daí falava vitamina C. Eu vendi muito isso aí. E nesse meio tempo, eu fui estudando ali design, fui estudando tecnologia. E hoje eu atendo clientes aí de diversos nichos, fazendo a parte de social media ali deles, edição de vídeo, edição de fotos, tudo. E tenho já uns clientes fixos e tá... Que a marketing é uma arte também, né? Claro não que deixa de ser claro, uma com arte. certeza. Muito bem. Então, assim, se você... Manual para você sair de casa e viajar pelo mundo. Primeira coisa, tem um emprego. Você tem que se sustentar, não tem como ser diferente. Encontrar alguma coisa que você seja bom. E é legal, né? Esse negócio, poxa, enquanto a gente tá aqui na zona de conforto, conhece todo mundo na cidade, conhece tudo, o emprego. Aí você sai pra uma loucura. Loucura boa. Eu sempre vou me referir a loucura, mas são coisas que são legais porque você sai literalmente da sua zona de conforto. Agora, uma curiosidade que me ocorre é o seguinte. A gente sabe que pro homem é um pouco mais tranquilo. O homem vai sair, ele sai com a camisa de time. O Samuel eu sei que é flamenguista roxo, então todo lugar que ele ia com a camiseta do Flamengo e tudo mais. Mas sempre tinha um guarda-roupa mais variado. Como que vocês se viraram? Mas antes de falar do guarda-roupa, pra deixar um pouquinho mais picante essa pergunta, é assim... Vocês, em um certo momento, se desfizeram do motorhome, né? Então, foram 2 anos de viagem e agora vocês não estão mais com ele. Ok, motorhome dá pra guardar bastante coisa, né? Dá pra guardar algumas coisas. E aí vocês agora trocaram, e eu queria que vocês falassem primeiro do meio de transporte que vocês têm agora, e depois eu queria saber como que é a mala de como que é o guarda-roupa de vocês, né? Porque tem que ser menor. Então, nós estamos com o Quid. Desde que nós vendemos o motorhome, ele faz 1 ano que nós estamos com o Quid. Assim,
tá sendo muito bom pela economia, né? Mas Viu, Samuel? Ó, eu vou pedir pra você só olhar pra câmera e falar o nome do carro, não vamos pedir patrocínio pra Renault. Depois eu vou falar, ó, Kwid. Ó, um Kwid, já rodei boa parte do Brasil, saí da Paraíba com o Kwid, chegamos aqui, já fomos até pra Urubici, fizemos 4x4 com o Kwid, então, ó. Fomos a Porto Alegre. Fomos Não, subiu o morro, subiu montanha. Ó, eu posso dizer que é um baita carro. Economia não tem nem o que falar. Agora nós estamos procurando trocar, né? Porque nós precisamos pegar um 4x4, porque nós gostamos muito dessas aventuras. Uhum. Mas é assim, nós vamos trocar e só por isso, não porque o Kwid, não, tem um conforto, é um pouco apertado para nossas malas, mas é o veículo que nós temos hoje. Vamos trocar aí futuramente. E a segunda pergunta que era das roupas, né? Isso, guarda-roupa. Como que é o guarda-roupa? Pra você é mais tranquilo, né? Agora eu queria saber também, né, pra Elis. Quando nós mudamos já pro motorhome, eu já comecei, vamos falar assim, um estilo mais minimalista de ser. Aham. Bom, o professor falou ali que eu tinha 40 e poucas camisetas, que eu tinha muitas camisetas do Flamengo, eu tinha 43 camisetas do Flamengo. Aí eu cheguei a me pegar, eu falei, mas Nem o Flamengo tem 40. Ele teve mais dificuldade pra se mudar do que eu. Aí foi ali que eu me desapeguei, eu falei, mas por que eu tenho tudo isso? Daí comecei a desapegar, até fazer as coisas caber no meu espaço do motorhome. E dali pra frente foi só, tipo, cada viagem que nós fazíamos, fala, usei isso aqui nos últimos 3 meses? Não usei, então vamos fazer uma doação. Daí fomos desapegando. Pra mulher eu acho que é um pouco mais difícil, né? Em partes, né? Eu sempre tive esse conceito, né? De não ter muita coisa e ter só o que utiliza. Aham. Mas, de fato, quando nós mudamos pro motorhome, eu tirei tudo que eu tinha guardado e olhei. E, de fato, eu olhei e pensei, nossa, eu não preciso de todos esses calçados. Eu não preciso de todas essas calças. E você olhar e ver assim, nossa, tem uma calça aqui que eu não uso há mais de 1, 2, 3 anos. E você olha e você vê, assim, a quantidade de coisas que você tem parado e que, na verdade, você não precisa. Que você pode fazer economia circular, você pode vender por um valor mais barato. Você pode doar. Muita coisa você pode doar, né? Uma coisa que não te serve mais e que serve pra alguém, passa pra frente. E eu fiz essa adaptação. Mas atualmente estou só com uma calça jeans e preciso comprar outra. Muito bem. É porque até o dia que a gente conversava, eu falei, Samuel, olha só, você não sabe, talvez você não saiba, mas o que vocês estão vivendo é o mais fino da filosofia estoica e do cinismo. Porque você tinha um cara chamado Dionísio, Dionísio, e o Dionísio, ele morava dentro de um barril, e ele tinha um caneco para ele tomar água, e ele tinha a roupa do corpo ali, só o necessário para ele não passar frio. E aí um dia ele tava lá tomando água dele no caneco, e aí ele olhou que tinha uma criança tomando água com a conchinha. Ele falou, eu não preciso nem disso. Então ele tinha uma lanterna que ele dizia, procura um homem que seja de bem. E aí tem um dos momentos, assim, que são marcantes da filosofia, que o Alexandre o Grande chega pra ele tá debaixo de uma árvore, e aí ele fala, cara, me ensina como que você vive dessa forma. E eu te dou o que você quiser. E ele fala, você não pode me dar nada. E a única coisa que você pode me dar, você tá me tirando, que é o sol que tá pegando na minha cara, sai da minha frente, você tá fazendo sombra. Só que esse desapegar, porque nós somos planejados, projetados pro ter. E nesse mundo, a gente valoriza, e aí eu acredito que vocês tenham visto, tenho certeza que vocês viram muitas culturas diferentes, muitos lugares diferentes, muitas pessoas diferentes. E essa cultura do ter que a gente vê, principalmente, vamos pegar Cascavel, onde a gente é criado por pessoas que falam, se você não tem, quem é você, ou teu sobrenome e tal. Vocês viram isso no resto do país também? É muito parecido? Existem pessoas desapegadas? Como que é essa mudança também de cultura? Porque de roupa foi difícil. Agora, mudar a roupagem também da cultura, da vivência, o que as pessoas valorizam, histórias legais que vocês viram assim nessa caminhada. Eu costumo falar que melhor do que os lugares, as paisagens que nós conhecemos, são as pessoas e as culturas que nós conhecemos. Porque, como tu falou ali, nós conhecemos cada pessoa assim, você vê ela morando assim num lugarzinho simples e ela era muito feliz. Ela tem o básico do básico. Pô, e a pessoa, mesmo tendo o básico, ela queria dividir com nós. Nós tivemos uma praia lá em Caçandoca, em São Paulo, tipo uma senhorinha simples lá de tudo, fez um almoço pra nós, e ela tinha um restaurante, nós tava com o motorhome do lado do restaurante dela. Daí nós se apegamos tanto, ela fez um almoço, ela não queria nem cobrar de nós, e era tipo muito simples, eu falei, não, que é isso? Então você vê assim que as pessoas são felizes no pouco, no simples, e são felizes. E é aquilo, nós somos bombardeados todos os dias com consumismo, você precisa disso, você precisa daquilo, mas será que nós precisamos? Tipo, eu acho que isso é um pouco que prende muitas pessoas de viver uma vida assim mais tranquila, mais leve, porque a pessoa vai trocar de carro todo ano. Mas você precisa trocar de carro todo ano, você está trocando para mostrar para alguém. Querendo, terminei de pagar minha casa, vou comprar uma casa nova. Mas você tá fazendo um compromisso aí para ficar escravo daquela... Fica girando ali. Então, acho que muito tem isso. O consumismo te prende muito, né? Te faz ficar preso ao mesmo lugar, ou de explorar novos lugares, ou de viajar, porque daí você fica numa conta ali. Isso nós desapegamos muito. Isso foi uma coisa que nós conseguimos desapegar bastante, né? Sim. É que eu tô falando, queremos trocar de carro por necessidade de um 4x4, senão nós ia continuar com o bom e velho Kwid econômico. Muito, o maior porta-mala da categoria. Renault patrocina a gente. Falando nisso, olha só que interessante. Uma característica que eu acho muito legal, eu tive um momento que, inclusive, quando eu trabalhava com marketing de veículos, eu entrevistei um casal e um cachorro, um Golden. Era um Chopp pelo mundo. Chopp era o nome do cachorro. E eles tinham ido literalmente ao lugar mais longe do mundo, que é lá no fim do mundo mesmo. Só que não é no Brasil. E vocês viajaram o Brasil.
Foi uma escolha de vocês, eu quero começar pelo Brasil, e aí eu queria saber também quais são os planos, né? Como vocês não têm o lar de vocês, é por aí, eu tenho ali, agora eu vou limpar o meu jardim, o jardim de vocês é o mundo. Qual é o limite? Existe um limite também para isso? Até nós nos arrependemos um pouco do nosso primeiro roteiro com motorhome, né? Que nós perdemos quando nós saímos, estava aquela época boa de ir pra Argentina, por exemplo, que o câmbio estava bom. Aí depois que nós estava lá no Nordeste, nós falamos, por que nós já não saímos lá por baixo, né? Tinha conhecido. Mas realmente nós queremos... Tem muito a conhecer o Brasil. O Brasil nós conhecemos, acho, 16 ou 17 estados, mas nós precisamos conhecer muito mais ainda, porque tem muita coisa. E sim, agora nós vamos fazer uma expedição fora do Brasil. É meio surpresa ainda, até para os familiares, ainda ninguém sabe muito. Mas vamos ficar 3 meses fora e depois só Deus sabe, né? Vamos viver da arte na Cidade do Leste. Pronto, família, falei. Muito bom. E aí uma coisa também que eu queria perguntar para vocês, assim, em relação a essas... Teve algum momento que vocês olharam um pro outro e falaram, cara, vamos voltar para onde a gente saiu, vamos desistir dessa vida, vamos mudar? Não, né? Eu acho que eu tive alguns momentos assim que eu falei, meu Deus, eu trabalhava lá de terno, de calça jeans, camisa social, alguns me chamavam de Seu Samuel, eu tô aqui vendendo literalmente minha arte na praia, será que eu tô fazendo certo? Mas era assim, às vezes passava isso pela cabeça, mas aí tipo, eu falava, não, claro que é, olha a minha liberdade que eu tô aqui, eu não tinha essa liberdade, eu não tinha. Então eu acho que na minha cabeça passou algumas raras vezes, mas eu acho que o tempo foi o maior aprendizado que falou que valeu a pena e tá valendo a pena, né? E se fosse para parar? Onde vocês morariam hoje, de todos os lugares que vocês passaram, melhor dizendo, né? Eu acho que João Pessoa, né? João Pessoa. João Pessoa. Na Paraíba. Dizem que é o melhor pôr do sol do Brasil. É lindo. E é o seguinte, é uma cidade que lembra muito Cascavel, Curitiba, tem uma pegada assim, né? Só que tem a praia. Com esse leve detalhe. É uma cidade de boa estrutura, né? Você tem opções de lazer e tem todo o conjunto, né? A natureza em volta. É um lugar que fica perto de Recife, então fica perto de Pernambuco, fica perto do Rio Grande do Norte, então é um lugar muito bom geograficamente também. E tem os lazeres de praia, de rio, né? Tem o interior, é muito bom lá. Mas eu tenho que falar que nós rodamos muitas cidades do Brasil e eu desconheço uma cidade que cresce organizadamente igual Cascavel. Eu desconheço. Cara, não tem. Eu acho a estrutura, o jeito que Cascavel cresce, é uma cidade que se destaca no Brasil. Tanto que eu até estava conversando com um menino agora no WhatsApp ali, ele é de Minas Gerais. Ele tá em Foz, eu vi no Instagram que ele tá em Foz, ele falou, cara, eu tô apaixonado pelo Paraná. Eu falei, você precisa conhecer Cascavel. É uma cidade muito bem estruturada, você roda os bairros, as ruas, cara, é tudo muito bem organizado. Uma coisa que, me corrija se eu estiver errada, a largura das calçadas que tem aqui, eu não vi numa cidade semelhante. Até isso, tipo, você... É muito larga as calçadas, no geral as calçadas são bem feitas, né? Eu acho que é a única cidade... É uma cidade que se destaca. Eu não sei se você toma água direto da torneira, você chega a tomar água direto... Não, hoje não. Eu tomo água, eu chego aqui em Cascavel, eu tô lá na casa da mãe, eu tomo direto água da torneira sem medo nenhum. Isso, coisa que eu não faço em cidade nenhuma. Cascavel eu tomo. E tô vivo aí, ó. Não. E tomava antes também, quando morava aqui, tomamos, né? Sempre tomamos. Muito bom. Agora, aquela dica pra quem quer viajar pelo Brasil, 16 opções. Qual é a dica que você diria assim, ó, cara, se você vai viajar, e já vou tirar João Pessoa do radar, porque eu já vi que vocês são apaixonados por lá. Qual o lugar que você diria assim, ó, Alex, você vai viajar, você tem que conhecer esse lugar, porque lá é muito legal. Falando de litoral, uma pessoa que vai viajar precisa conhecer Alagoas. Alagoas, acho que tem as praias mais lindas do Brasil, as mais caribenhas possíveis. Que legal. Porque todo lugar que você vai no Nordeste, eles são muito bons de vendas, né? Eu gosto porque isso é uma coisa que nós do Sul não temos. Por exemplo, você vai pra Gramado e Canela lá, tudo é muito caro por conta da questão estética, enfim. Caro não, mas tá dentro do preço do turismo. Mas você vai pra Foz do Iguaçu, eu amo Foz do Iguaçu, né? Acho sensacional. Mas ninguém fala como a Bahia, como o Nordeste, como eles se vendem tão bem. Então eles falam, aqui é maravilhoso. Eu me lembro uma vez que eu tava em Porto Seguro, que eles falaram, vamos conhecer a Lagoa Azul, é linda e maravilhosa, a gente andou 4, 5 quilômetros e tal. Chegamos no lugar que era a Lagoa Azul, tinha um corguinho. E aí, a Lagoa Azul secou faz algum tempo, mas aqui era a Lagoa Azul, mas ela me vendeu tão bem que a gente andou. Então, eu vejo que falta um pouquinho do turismo do Sul. Eu não sei se vocês concordam comigo, não tem nem como comparar, né, os lugares que eu visitei, mas eu vejo que o Nordeste vende muito e enaltece muito bem os lugares, né? Então, você vai pra Maceió, tem a musiquinha, ai, que saudade do céu, do sol, de Maceió e tal. E a gente não vê essa questão do ser quente, né? Então, todo mundo fala, você vai pra Bahia, você vai pra Pernambuco, vai pra Alagoas, todo mundo fala assim, aqui nossas águas são caribenhas, né? Então, o Caribe brasileiro é aqui. É muito interessante essa questão. E como a Eli já deu do litoral, eu vou fugir um pouco do litoral, não quer conhecer o litoral, vai pra Piranhas, também em Alagoas. Piranhas é uma cidade, assim, fenomenal. Pequenininha, mas o que acontece? É na beira do Rio São Francisco, diversas novelas e filmes já foram gravados lá, minisséries. Cara, que lugar gostoso. Tomar um banho naquele rio, nossa... À noite rola umas apresentação cultural, chachado. Cara, que lugar tranquilo, gostoso demais. Um pôr do sol lindo também. Tem uns canyons. Eu acho que o quinto maior canyon do mundo é ali, né? É o quinto maior canyon navegável do mundo é em Piranhas. Cara, é fenomenal. Agora aquela pergunta assim, pica fogo, difícil.
aonde não visitar? Se puder evitar. Nossa, essa é difícil mesmo, hein? O que você não visitaria? Eu acho que cada lugar tem sua estética e sua Pois é. experiência. Eu não diria que tem um lugar assim que não vá. Não diria Eu isso. também. Muito bom isso. Não tem nenhum lugar que eu falo, não recomendo e vai. Todos dá pra encarar. Todos dá bem pra encarar. tranquilo. Que legal. Ó, nós viajamos de motorhome ali. Todo mundo perguntava uma coisa. E a segurança? Cara, nunca tivemos um problema. Nunca, nenhum problema. E olha que nós dormimos em lugares assim que não tinha nada em volta. Não tinha uma casa, não tinha nada. Era nós, a natureza. Nunca tivemos zero problema. Dormimos já, tipo, encostado em praças, postos de combustíveis. Cara, porque muito se fala no Brasil de roubos, violência. Sim. Nós viajamos de motorhome aí mais de 10 mil quilômetros e nunca tivemos problema nenhum. Não estou dizendo que não existe problema, claro que existe, mas não é tudo que desenha só, né? O ideal é você realmente vivenciar. O problema da viagem é exatamente isso, né? Você fala, eu tô indo para tal lugar. Aí alguém chega e fala, mas você não pode deixar de visitar isso ou aquilo. Eu me lembro que uma vez eu fui para Maceió. Você não pode ir para Maceió se não comer chiclete de camarão, é muito bom. Todo mundo falava chiclete de camarão. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi comer o bendito do chiclete de camarão. Eu odiei. Era camarão com queijo. Eu adoro camarão e adoro queijo, mas junto não combina nem um pouco. Isso é experiência tua, né? Se vira e dá o teu pulo. Que legal. E aí, uma pergunta agora que eu queria que vocês deixassem esse recado para as pessoas que têm esse sonho de viajar. Eu sei que tem muita gente que gostaria, talvez não nessa intensidade de deixar tudo. O que é viajar para vocês? Porque o Mário Quintana diz assim: viajar é trocar a roupa da alma. É bonito, é bonito. Para essa pessoa que conhece só aquele lugar, só aquele canto, só aquele... O que vocês diriam, assim, de conselho para essa pessoa? Quero viajar, porque eu digo que gastar com viagem não é gasto, né? É investimento. O que vocês diriam, assim, olha, vá viajar? Por exemplo, aqui nós estamos numa região que chegou o final do ano, metade das pessoas vão para onde? Para Santa Catarina, né? Pois é. Por quê? Por que não conhecer um lugar novo, né? Por que não viajar, às vezes tentar conciliar uma férias no meio do ano e ir conhecer uma praia, ou ir conhecer, que nem eu falei, Piranhas? Por que não conhecer Urubici? Muita gente postando uns vídeos lá de Urubici falando, nossa, que lugar lindo. Por que não conhecer um lugar novo, né? Por que não fugir um pouco da lógica, fugir um pouco daquela rotina? Vai conhecer um lugar novo, que é que nem você falou, volta renovado. Você volta falando assim, pô, preciso conhecer outro lugar. É isso aí. Eu tenho outro conselho. Não viaje na alta temporada. Viaje entre as temporadas. Planeje. Veja roteiros do qual você possa ir alugar um carro e conseguir percorrer um trajeto, sabe? Então, do tipo... Nós fizemos uma viagem uma vez que nós desembarcamos em Aracaju, no Sergipe. Alugamos um carro. E fomos até Pernambuco, no Recife, de carro, e voltamos, né? E a gente conheceu muitas praias, a gente conseguiu parar em muitos lugares e conhecer lugares, né? Eu acho que então nós já tinha esse espírito meio aventureiro, meio nômade desde lá de trás, né? Que isso aí foi lá antes da pandemia. Coisa que vai crescendo, né? Sim. E é realmente como a Elis falou, acho que é uma experiência legal você, não pegar um pacote e ir lá e ficar... Vai lá, experimenta. Hoje, fechado, a tecnologia hoje nos ajuda tanto, né? Para procurar Airbnb, para procurar... Nossa, é muito fácil. Então, faz uma viagem dessa, uma experiência, né? Tipo, sai conhecendo os lugares. Muito bem. A gente está indo para o final, mas eu não poderia deixar de perguntar uma coisa. Eu, como sou gordo, eu tenho que perguntar. Qual foi a melhor coisa que vocês comeram nessas viagens? Eu sou suspeita, eu poderia dizer... Pode dizer mais de uma, não tem problema nenhum. Olha, uma coisa que eu achei super interessante, que eu vi em Alagoas e eu não conhecia, é bolo de puba. Puba, eu não vou saber explicar direito, mas puba é algo que é extraído como a fécula, a tapioca, da mandioca. E ele é tipo como se fosse uma coisa assim, como se fosse uma coalhada de queijo. E eles fazem um bolo com isso. E tem um sabor diferente, não é sabor de tapioca, não é sabor de polvilho, é um sabor diferente, né? E eles fazem um bolo maravilhoso.
É gostoso. É muito bom. Agora é que nem eu falei, eu amo o povo nordestino, eu amo o Nordeste, mas eu odeio o coentro. E isso é uma coisa que nós encaramos muito lá, né? Não desce pra mim o coentro. Então eu prefiro aqui alguma coisa do Sul. Então as comidas eu acho que eu ainda mantenho as do Sul. O coentro tem que concordar que ele é bem peculiar, né? Não é pro paladar de todo mundo. Não, é não. complexo. Tem gente que gosta. Eu confesso que também não é Não sou fã. do meu agrado. Muito bem. Agora eu queria saber o seguinte. Para quem está acompanhando, isso aqui vai ser só um resumo do que vocês vivem. Eu sei também que o que vocês têm vivido também não tá tudo nas redes sociais, porque assim, uma admiração que eu já vou dar para vocês. A maioria da gente, quando vai viajar, os vamos chamar dos pessoas mais normaizinhas ali, a gente vai lá e compra um monte de lembrança, camiseta, estive aqui, lembrei de você, Aí eu fico pensando nesse desapego, porque, por exemplo, vocês tiveram que deixar, primeiro a rotina, desapego dificílimo, né, complexo. Depois vocês, agora dos meus bens, das minhas roupas, dos meus pertences, outro desapego complexo. E depois, beleza, agora foi. E aí você vai passando nos lugares, você não pode comprar nada, colecionar nada, porque não cabe, né? Sim. Não cabe. Primeiro dentro do motorhome, não. Num Kwid, então, por mais que seja o maior porta-malas da categoria, bagageiro de teto é resolve. extremamente limitado. Como que trabalha esse anseio de só colecionar essas questões de só memórias, né? Lembranças, fotografias e tudo mais. E depois, aonde que as pessoas podem ver essas aventuras e continuar acompanhando também essas aventuras? Olha, o que nós temos tentado pegar ainda é o imã de geladeira. Esse legal. nós estamos trazendo. Esse é o único que conseguimos, que é pequenininho, né? Sim. E até é engraçado, porque cada lugar que nós alugamos, nós vamos lá e ó, nem que E seja... aí todo lugar que passa é uma cidade do lado da outra, ele quer ficar pegando Os imã. imãs, muito bom. Daí todo lugarzinho, toda cidade que nós moramos lá, casa que nós moramos, nós vamos lá na geladeira e grudamos tudo. Quando tem que sair, esse último nós tá Guarda. esquecendo quase, hein? Guarda tudo e leva. E a pergunta ali, final... Como é que as pessoas encontram vocês nas redes Então, sociais? é que nem tava falando, nós não somos muito de postar, até pouca coisa eu posto, que é no meu Instagram pessoal, Samuca por aí. Já postei muita coisa no YouTube, de quando montei o motorhome, tem lá o canal Samuca por aí também. Tô criando coragem para dar de novo foco nisso, vamos ver se sai esse YouTube de novo. E a Elis como que é quando a pessoa low profile? Eu sou low profile. Muito bem. É que aí já é outro desapego, é outro desafio. Embora quem vive do marketing, não é todos, mas uma grande porcentagem do marketing não gosta muito. Não sei se é porque fica o dia inteiro tentando vender alguma coisa, destacar alguma coisa, a gente acaba ficando um pouquinho mais retraído. Não é meu caso, eu adoro. Mas é que o que me chama a atenção, por exemplo, foi o seguinte, vocês... eu sei que não é natural de Cascavel, mas você é mais aqui de Cascavel, e você voltou para a cidade que meio que vocês conviveram e viveram muito, e o material que você postou no seu Instagram era um material com uma visão de alguém que não era de fora, ou melhor, alguém que não era de dentro, uma visão de turista, uma visão que talvez a gente não tenha visto de Cascavel, tipo, poxa, a gente tem um pôr do sol lindo também, né? E às vezes as pessoas não valorizam. Às vezes né? esquece de valorizar, né? Claro que tem. E tem muita coisa bonita aqui. É como eu falei, tipo, Cascavel é uma baita de uma cidade. Eu não sei se um dia eu volto a morar aqui, porque acho que nós estamos muito apegados a litoral, a essas coisas. Mas é uma baita de uma cidade. Sempre por onde eu passo eu falo bem de Cascavel, eu recomendo, que é uma cidade que tem muita oportunidade também, né? Eu acho que aqui a pessoa quiser tentar uma nova vida, empreender aqui, acho que tem muita oportunidade. Tem muito trabalho, né? É seguro no contexto geral, né? Não, Cascavel está no nosso coração, com certeza. Muito bem. E se vocês pudessem dar um conselho para as pessoas, assim, de modo geral, de vida, de pensamento, de bens, qual que seria? Um conselho aí. Eu acho que eu, sendo uma mulher, na visão de uma mulher, é que eu acho que a gente não pode aceitar um não, mesmo que digam que você não é capaz. E acho que a gente tem que fazer o que a gente quer, indiferentemente do julgamento dos outros. Muito bem. No fim das contas, é sobre você com você mesmo, do jeito que você se sente, se você está fazendo aquilo que você quer e você está indo até onde quer. Então, acho que é isso.
Eu acredito que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conquistar algo que no fim nem precisa. Então, desapega um pouco, vai viver, porque passa muito rápido a vida, e se nós esperar a hora certa, essa hora certa pode não chegar. Então, viva o hoje. A felicidade, eu acho que não existe uma receita, cada um encontra a felicidade no seu interior. Nós encontramos a nossa felicidade na liberdade, nas viagens. E encontre a sua liberdade e seja feliz. E parar de ligar porque os outros pensam, né? A gente se priva de muitas coisas porque, o que vão ficar pensando? Imagina se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos pensado só, o que vão nos chamar de louco, vão pensar o quê? Que nós não teríamos vivido o que nós temos vivido até agora. Então, viva sem ter medo de julgamento. Muito bem, sensacional. E assim, semana passada a gente estava conversando, o Samuco foi me visitar, a gente começou a conversar, e eu falei, cara, vocês são as pessoas perfeitas para startar os Senhoras e Sendores, que é essa ideia realmente de a gente trabalhar poxa, vamos parar de se preocupar um pouquinho com o relógio, vamos parar muito com essa ideia de cronos, né? O conceito de cronos, de cronologia, de tudo tem tempo. E os sem dores, porque a gente também reclama de tudo na vida, então às vezes não tem nem dor, mas a gente acaba reclamando. Então são pessoas que eu admiro já, então o Samuel, enquanto meu aluno, o cara que sentava no fundo da sala, mas sempre estava articulando, conversando, sempre destacando por conta da camiseta do Flamengo. Aí eles também, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em um lugar que era uma multinacional, onde a gente era um número para eles, né? Literalmente um número. Final do mês a gente sentava e falava assim, ratei esse preço para lá, ratei isso para cá, pessoas e loucuras. E aí saber que vocês quebraram esse paradigma, viraram essa chave, para mim é uma honra muito grande receber vocês nesse primeiro episódio. Nem doeu, né? Você estava um pouquinho nervoso. Eu falei, a Elisa, eu nem falo nada. De repente ela se solta. Isso é maravilhoso. Queria agradecer vocês de coração. Dizer que é uma honra receber vocês e que se puder divulgar vocês o máximo possível. E o Samuel falou que ele não posta muito, mas ele responde. Então, se tiver dúvida, pergunta. Com certeza. Né? E se tiver dúvida para Elisa, pergunta para ele pergunta para ela. É isso aí. E tá tudo bem. Queria agradecer vocês de coração. E aí vou deixar um tempinho para vocês aí se demitirem. Nos sentimos lisonjeados de dar o start aí pro podcast, que eu acredito que vai ter muito futuro, vai explodir aí, tem muito potencial. E agradecer mesmo, Alex. Agradecer de coração aí, ter nos recebido aí. Nós até conversamos, vai dar tempo de você fazer, nós gravar antes de nós seguir viagem. Deu tempo aí, vai ser muito legal. Que já estão de mala pronta quase, né? Já colocou a sua única calça na mala. Tá pra chegar já. Muito bem. O Samuel já agradeceu por nós todos. Obrigado, gente. Muito bem, esse foi então o primeiro episódio dos Senhoras e Sendores, respeitável público pagão. A ideia desse podcast é levar até você um pouquinho de reflexão sobre o cotidiano, sobre o dia a dia e sobre, sim, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. E você, está esperando o quê para fazer da sua vida algo extraordinário?